Olá, veja o que preparamos para esta edição. Procuradores-chefes e coordenadores nacionais do MPT são empossados. Número de negros em cargos de gestão ainda é baixo. A importância do FGTS para o trabalhador. Você vai ver também que projetos desenvolvidos pelo Ministério Público do Trabalho ganham reconhecimento nacional. E mais. Discriminação. Condicionar vaga de emprego a nome limpo é ilegal. Tráfico de pessoas. O relato de quem foi vítima e o enfrentamento por parte do MPT. Essas e outras notícias a partir de agora. O Ministério Público do Trabalho tem novos chefes regionais e coordenadores nacionais. Os representantes assumiram os cargos na sede do MPT em Brasília. Os 24 procuradores-chefes empossados vão conduzir os trabalhos até 2021 nas procuradorias regionais do MPT, presentes em todas as unidades da federação. O Brasil é muito grande, o Brasil é muito plural e em cada região nós temos situações, condições e realidades diferentes. Camila Holanda é a procuradora-chefe da 14ª região, que abrange os estados de Rondônia e Acre. Reconduzida ao cargo, ela falou sobre os desafios para garantir os direitos dos trabalhadores nessa parte do norte do Brasil. No momento a gente está vivenciando gravemente a questão da floresta amazônica, com queimadas, com trabalho escravo, com desmatamento ilegal. Então é muito importante que o Ministério Público do Trabalho esteja presente. O procurador-geral do MPT, Alberto Balazeiro, destacou a importância de ter experientes e jovens procuradores atuando nas chefias regionais, principalmente para a defesa dos direitos sociais conquistados pelo trabalhador. É uma mescla de colegas com experiência, com história na instituição, com colegas que recentemente ingressaram, na esperança de que, assim, com essa mescla, a gente possa renovar a instituição e preparar o Ministério Público para esses desafios novos de defesa do direito social. Houve renovação também nas 8 coordenadorias do órgão, que possuem novos titulares e vices. Cada coordenadoria atua em um tema específico, como fraudes nas relações de trabalho, área coordenada por Tadeu Henrique Lopes. É uma coordenadoria cujos temas vêm sendo muito tocados pela nova legislação, reforma trabalhista, também por decisões do Supremo Tribunal Federal e projetos de lei que estão em andamento e que tocam de modo muito intenso a questão da fraude na relação de emprego. A gente entende que é um trabalho que tem que ser articulado, ele não é um trabalho que é construído unicamente pelo Ministério Público, mas o Ministério Público inserido dentro dos organismos sociais, dentro do diálogo social. Responsável pela área de enfrentamento ao trabalho escravo, a procuradora Li Sobral diz que mudanças na legislação são preocupantes. Estamos vivendo um momento de ataques ao próprio conceito de trabalho escravo, que podem inclusive descaracterizar completamente o combate ao trabalho escravo no Brasil. O PGT ressaltou que o trabalho articulado entre coordenadores nacionais e procuradorias regionais é fundamental para o êxito da atividade fim do Ministério Público do Trabalho. Nossa ideia é prestação de serviços internos, é fortalecer a atuação através das coordenadorias e fazer a ligação entre coordenadorias e chefias dos estados e a própria atuação na ponta. Então é um complexo de ações que se juntam sempre com o objetivo de atuar melhor e de ter melhores resultados. O MPT tem se destacado cada vez mais entre os ramos do Ministério Público. Este ano, 3 projetos desenvolvidos por procuradores ganharam reconhecimento nacional. Veja na reportagem de Luana Carvalho. A região do Araripe, localizada entre Pernambuco, Ceará e Piauí, concentra a maior produção de gipsita, mineral utilizado na produção de gesso, o que representa a extração de 1.680.000 toneladas por ano, movimentando a economia do polo gesseiro. Apesar da importância econômica, situações preocupantes para a saúde e a segurança dos trabalhadores e a utilização da mão de obra infantil já foram identificadas pelo MPT no local. Para mudar essa realidade, um dos projetos que a instituição realiza com órgãos parceiros é o Neve no Sertão.
a experiência do MPT na reconfiguração do ambiente do trabalho do maior polo gesseiro do mundo. A iniciativa conquistou o segundo lugar na categoria Transformação Social do Prêmio CNMP do Conselho Nacional do Ministério Público. A partir dessa nossa atuação, o nosso projeto passou a ter um viés também não apenas fiscalizatório, mas também, sobretudo, de realmente buscar a transformação social daquela realidade, né? Melhorar aquela cadeia produtiva em termos de respeito à saúde da população, em respeito também à saúde do próprio trabalhador. Já na categoria Comunicação e Relacionamento, o projeto 6 Temas à Procura de Justiça, a poesia também pode inspirar a luta contra o trabalho infantil e a escravidão contemporânea, conseguiu o 3º lugar. O projeto buscou a discussão das temáticas trabalho escravo e infantil por meio da literatura para populações mais vulneráveis a essas graves violações de direitos. Durante a FLUP, Festa Internacional das Periferias, em comunidades como Vidigal, foram apresentadas oficinas de poesias para despertar o interesse de crianças e adolescentes pela literatura. Teve uma grande possibilidade do MPT se aproximar mais da sociedade, com uma linguagem que toca, uma linguagem que muitas vezes é mais acessível e que envolve alguns públicos, especialmente jovens e adolescentes, e também aqueles mais vulneráveis. Qualificação e desenvolvimento pessoal e profissional de adolescentes em situação de vulnerabilidade, principalmente para jovens do sistema socioeducativo do estado de Rondônia e vítimas de trabalho infantil, ou análogo ao de escravo. Essa é a proposta do termo de cooperação técnica Se a Vida Ensina, Eu Sou Aprendiz, com o apoio do MPT. Segundo o procurador, cerca de 300 adolescentes do sistema socioeducativo foram contratados por empresas somente no primeiro ano do projeto. Nós conseguimos convencer as empresas a dar uma oportunidade aos jovens que estavam saindo do sistema socioeducativo por ter cumprido uma medida socioeducativa e incluí-los em vaga de aprendizagem para reduzir a reincidência desses jovens na criminalidade. Iniciativas que aproximam o cidadão do MPT e reforçam a missão do órgão de atuar na defesa dos direitos coletivos trabalhistas e em favor do interesse público. O TL faz uma pausa e vai mostrar daqui a pouco. O número de negros em cargos de gestão ainda é baixo. Diferença salarial também é grande. Empresas têm buscado informações em órgãos de proteção ao crédito, como o SPC e Serasa, para selecionar candidatos com nome limpo ou verificar se os empregados estão endividados. Mas essa prática é ilegal e empregadores estão sendo punidos pela Justiça. 12 milhões. Esse é o número de pessoas desempregadas no país. E na falta de emprego, também falta dinheiro para quitar as dívidas. Quase 63 milhões de brasileiros estão com as contas atrasadas e o nome negativado. Amanda fez parte desse grupo por 2 anos. Eu fazia faculdade e meu pai deixou de pagar e como estava no meu nome, eu fiquei com o nome sujo. E se estar desempregado e com dívidas não bastasse, a situação ainda pode ser pior. O Ministério Público do Trabalho tem recebido denúncias cada vez mais frequentes de pessoas excluídas de processos seletivos e até mesmo dispensadas antes de assumir uma vaga de emprego por estarem com o nome sujo na praça. Quando estava desempregada, a Fabiola tinha uma dívida de R$2.000. Ela acredita que não conseguia encontrar trabalho por causa do nome sujo. Eu acho que passa-se uma impressão de irresponsabilidade, de que você não paga suas contas direito, que a gente não está preocupado com o nome. Aí pode passar isso para a empresa não vai contratar, vai preferir contratar alguém que está com o nome limpo, está em dia, né, com as contas. Essa especialista em recursos humanos explica que um dos motivos é avaliar as condutas dos profissionais. Outra questão que pode também aparecer é da empresa deduzir ou imaginar que
que aquele candidato que tem dívidas pode fazer algo errado durante o seu trabalho, ou mesmo acabar ficando sem salário, porque todo o salário dele vai estar comprometido com dívidas e acaba que ele talvez fique improdutivo por conta disso. Mas esse procedimento adotado pelos empregadores é ilegal, como explica este subprocurador-geral do MPT. Alguns empresários adotam uma postura de entrevistas que acabam invadindo a vida privada das pessoas, né, de trabalhadoras, de trabalhadores, e aí acabam estipulando critérios de seleção que não estão de acordo com o ordenamento jurídico. Casos de pessoas rejeitadas por causa do nome sujo podem se enquadrar na Lei 9.029, que proíbe a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou de sua manutenção. E, recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho condenou empresas por discriminarem trabalhadores endividados, resultado de atuação do MPT. Geralmente, as discriminações que ocorrem nas contratações, principalmente nas contratações, elas não são reveladas, né? A pessoa não fica sabendo. Então, isso aí acaba gerando uma prática corriqueira, né? Apesar de razões anunciadas distintas de práticas discriminatórias, mas com a repetição de casos, na investigação, acaba sendo possível identificar que o motivo determinante é discriminatório e não outro alegado, eventualmente alegado pelo empregador. Ele explica ainda que as vítimas devem denunciar. Além de outras coordenadorias, né, que cuidam de trabalho infantil, de trabalho escravo, administração pública, trabalho em portos, liberdade sindical, tem uma que se ocupa só de discriminação. E ela trata não só da relação de emprego, tá? da discriminação que pode ocorrer durante o desenvolvimento daquela relação, mas tanto no período pré-contratual, que é justamente esse da contratação, das entrevistas, quanto no período pós-contratual. O subprocurador acrescenta que, além de discriminatória, a prática ainda colabora para o agravamento da crise econômica no país. Quando há um número de desempregados muito grande e, numa situação de crise econômica, essas pessoas se endividam, né? E se você inviabiliza a possibilidade de emprego dessas pessoas, você acaba gerando um problema social muito grande. O ideal é realmente conhecer esse candidato, fazer uma boa entrevista comportamental, uma entrevista de competências com ele. De repente é só uma oportunidade que falta para essa pessoa sanar as dívidas dela e não se comprometer mais dessa forma, né? Então generalizar nesse caso é muito ruim. No mercado de trabalho, negros ainda sentem o peso da discriminação racial, principalmente no bolso. Pesquisas apontam que brancos ganham 75% a mais do que a população negra. Isso, acredite, ocupando os mesmos cargos. Mesmo 131 anos depois da abolição da escravidão, a desigualdade racial ainda é um problema para a população negra no Brasil. Reflexo disso é a falta de oportunidade de emprego e a ausência de lideranças negras no mercado de trabalho. Esse desenho é um desenho que faz parte da sociabilidade brasileira e certamente vai compor o mercado de trabalho. Não tem como pensar uma indústria ou uma empresa ou qualquer lugar que seja que não vai fazer parte dessa estrutura. É um racismo estrutural. Além da dificuldade de acesso aos cargos de chefia, gestores negros encontram outro desafio quando conseguem assumir a função: enfrentar a desconfiança ao terem sua competência questionada. Quando elas enxergam, quando elas veem uma pessoa negra, né, em um cargo de expressão, elas ainda se assustam, se chocam, até às vezes se questionam, se perguntam e começam a colocar em dúvida a capacidade daquela pessoa negra para estar naquele ambiente. A delegada-chefe Jane Klebia não foi a única a enfrentar esse tipo de situação. Leonardo Santana, CEO de uma empresa com sede nos Estados Unidos, ocupou o cargo de subsecretário de Segurança Pública no Distrito Federal. Ele conta que por muitas vezes deixou de ser reconhecido devido à cor de sua pele. Eu fui a diversos locais, diversas reuniões
em que era interessante que se perguntasse, né, cadê o subsecretário? Então, eu ali sentado, né, então é como se eu não pudesse me encaixar em uma posição de ascensão importante, né? Uma pesquisa com as 500 empresas com maior faturamento no Brasil revelou a distribuição de pessoal nesses locais. 25,9% dos negros ocupam cargos de supervisão, 6,3% cargos de gerência, 5,8% compõem o quadro executivo e apenas 5,2% fazem parte do conselho de administração. O que nós estamos vendo é que muito do retrato do mercado de trabalho vai mostrando que os negros ocupam os postos mais subalternizados, ou estão nas limpezas, ou estão na limpeza, ou no trabalho braçal. O MPT recebe denúncias em casos de discriminação racial no mercado de trabalho. Verificadas as irregularidades, são ajuizadas ações civis públicas ou celebrados acordos extrajudiciais. Além disso, temos uma atuação pela maior e melhor representatividade negra na mídia e um projeto nacional de inclusão de jovens negras e negros universitários nos segmentos de advocacia, publicitário e empresarial. E para quem deseja chegar lá, fica uma dica para conseguir driblar a barreira do preconceito. É necessário que nós sejamos realmente bastante resilientes, né? Em alguns momentos até antifrágeis, para que a gente consiga suportar isso e continuar ascendendo, continuar progredindo, né? Em instantes, o relato de quem foi vítima do tráfico de pessoas e o enfrentamento por parte do MPT. Música e informação na palma da sua mão e no computador. Ouça a Rádio MPT 24 horas no ar, onde você estiver. Acesse www.radiompt.com.br. O tráfico de pessoas é a comercialização de seres humanos para fins de exploração sexual, trabalho escravo, remoção de órgãos e tecidos, entre outras práticas criminosas. Nos últimos 4 anos, o Ministério Público do Trabalho recebeu mais de 1.200 denúncias de aliciamento e tráfico de pessoas no país. Invisibilidade, exclusão, vulnerabilidade socioeconômica. Todos os anos, no mundo inteiro, aliciadores se aproveitam dessas fragilidades para traficar pessoas. Se alguém oferecer viagens e trabalho em outra cidade ou até outro país, desconfie. Desconfie. Essa maquiadora não desconfiou. Fui acreditando nessa promessa que em 3 meses eu estaria num país onde eu não conhecia nada, não falaria a língua e eu trabalharia com 1 mês, compraria a casa da minha mãe, no outro mês eu compraria a minha casa aqui no Brasil e no outro mês eu pagaria os 18.000 euros para a pessoa que me levou. Penélope foi enganada pelos aliciadores com promessa de altos ganhos na França. Mas ao chegar lá foi explorada sexualmente e quase todo o dinheiro que recebia ficava em poder dos criminosos. E todo o dinheiro que eu pegaria ficaria metade para ela, metade para mim, onde eu iria quitando a dívida, e sobraria para mim por semana apenas 10 euros para eu poder comer. Ela fugiu e no Brasil entendeu o que tinha acontecido. Eu nem imaginava que a situação que eu passei era como se eu tivesse sido traficada pela situação que eu passei lá. E aí depois é que eu vim aprender num dos cursos que eu fiz pela MPT, que eu descobri que eu era uma pessoa traficada mesmo. Além de violação trabalhista, o tráfico de trabalhadores é crime com pena prevista de 2 a 8 anos de reclusão, conforme estabelece o artigo 149 do Código Penal Brasileiro. Segundo um relatório global sobre o tráfico de pessoas, divulgado este ano pelo Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes, em locais onde há dados registrados sobre o tráfico de pessoas, há também o aumento da taxa de condenação dos traficantes e o acesso e identificação às vítimas. O MPT desenvolve ações de conscientização, como foi o caso da campanha Todos contra o Tráfico de Pessoas, com a participação de artistas que vestiram a camisa e aderiram à luta por meio das redes sociais.
Segundo a procuradora do Trabalho, Tatiane Simonetti, o MPT registrou nos últimos 4 anos dados específicos do problema. Mais de 1.200 denúncias, mais de 130 ações ajuizadas e mais de 330 acordos firmados sobre tráfico de pessoas e aliciamento. Como parte da campanha, também foram realizadas oficinas para capacitar pessoas que estão mais vulneráveis a esse tipo de exploração. O objetivo foi acolher e inserir potenciais vítimas no trabalho digno, além de estimular a autoestima dessas pessoas por meio de cursos na área de moda e beleza, música e artes gráficas. O MPT trabalha de forma permanente em todo o país. Atuando de forma preventiva e repressiva, participando das operações do Grupo Móvel, ajuizando ações e firmando acordos para retirar o trabalhador de uma situação de exploração, buscar o pagamento dos direitos trabalhistas sonegados e também uma reparação pelo dano individual e moral sofrido. Além de realizar audiência pública, espetáculos e exposições fotográficas que pautaram o tema este ano, o MPT elaborou ainda uma cartilha para que as pessoas possam identificar se estão sendo vítimas do tráfico de pessoas. A cartilha conta histórias reais e apresenta os principais canais de denúncia à disposição de qualquer cidadão. Às vezes nem tudo que parece e nem é como a gente imagina que seja. Tem gente que é morta lá, tem gente que o passaporte é preso e a pessoa fica lá com esse passaporte preso até ela poder pagar e fazer coisas que elas não querem. Há mais de 50 anos, o FGTS faz parte da vida do trabalhador. E por meio dele, quem tem carteira assinada tem acesso a direitos e benefícios em diversas situações, planejadas ou não. Tem que ser assim todo mês. Até o dia 7, as empresas devem depositar o valor correspondente a 8% do salário do empregado em uma conta aberta em nome dele na Caixa. Dinheiro que, ao longo de alguns anos, possibilitou a Gabriela sair do aluguel e adquirir a própria casa. Foi muito fácil para a gente conseguir sacar o FGTS e foi de fundamental importância assim, no processo da aquisição da nossa casa. O FGTS pode ser utilizado para moradia nos casos de aquisição de imóvel, novo ou usado, construção, liquidação e financiamentos. O fundo tem sido a maior fonte de recursos para habitação popular e saneamento básico, beneficiando principalmente o cidadão brasileiro de menor renda. Há ainda outras 18 possibilidades de saques. Entre elas estão: demissão sem justa causa, a mais comum, morte do titular da conta, doenças graves, desastre natural que tenha atingido a residência do trabalhador, aposentadoria e os saques avulsos, de R$ 500 em cada conta ativa e inativa, e termina em março de 2020. E o saque aniversário, que permite a retirada de 5% a 50% do valor uma vez por ano. Neste caso, o trabalhador perde o direito a sacar todo o valor da conta em caso de demissão. Já o rendimento do FGTS é de 3% ao ano, mais taxa referencial. O lucro é dividido entre todos os trabalhadores. A empresa que não fizer os depósitos do Fundo de Garantia pode ser notificada pela inspeção do trabalho, pelo Serviço de Inspeção do Trabalho, e ela pode ser compelida extrajudicialmente ou judicialmente a fazer os depósitos que ela tem a obrigação de fazer, mas eventualmente não tenha feito. Dentre as principais fraudes identificadas pelo MPT estão o pagamento por fora e a não realização de depósitos. Isso acaba configurando um prejuízo ao trabalhador, ao próprio sistema do Fundo de Garantia, porque é um sistema que é utilizado também para financiamento de políticas habitacionais. Em caso de fraude, o trabalhador pode e deve denunciar ao MPT. A empresa vai se comprometer a regularizar a conduta ou pode ajuizar uma ação civil pública pleiteando tanto a regularização da conduta como também o pagamento de uma indenização por danos morais coletivos. O FGTS ele é de fundamental importância de ajuda para o trabalhador.
Para acompanhar os depósitos do FGTS na sua conta, basta acessar fgts.gov.br. Além do site, dá para acompanhar as atualizações via aplicativo, mensagens de texto e nas agências da Caixa. Agora, mudando um pouco de assunto, nós recebemos uma dúvida sobre recolhimento do INSS. Acompanhe. Olá, pessoal do Trabalho Legal. Eu gostaria de saber se tem alguma forma de acompanhar o recolhimento do INSS. Tem algum aplicativo, algum site que eu possa ver? Sim, a partir de 2018, o INSS lançou o Meu INSS. Ele é um aplicativo que pode ser acessado via internet ou via celulares, onde o cidadão, a partir do momento que ele cadastre a sua senha, que também pode ser feito na internet ou no celular, ele tem condição de acessar o extrato previdenciário ou o extrato de contribuições. Com isso, o cidadão pode acompanhar mês a mês, dia a dia, as contribuições e as alterações que venham acontecendo no seu extrato previdenciário. Ele acompanha se ele trocou de empregador, as contribuições que estão sendo feitas, tudo no conforto do seu lar ou no final de semana, sem a necessidade do cidadão perder tempo de ir a uma agência do INSS, por exemplo. E que em muitos casos, o cidadão precisaria fazer uma viagem intermunicipal para buscar esse tipo de informação. Agora não é necessário mais. Basta ele acessar o Meu INSS, tanto pela internet como pelo celular. Você também tem alguma dúvida sobre direito do trabalho e temas relacionados ao MPT? Basta enviar uma mensagem para o endereço de e-mail que aparece aí na sua tela. Essa obra, Diálogos Aprofundados sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela é baseada na Convenção, nos direitos previstos na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e na Lei Brasileira de Inclusão. Então, a ideia da antologia foi identificar os principais temas voltados para a pessoa com deficiência, trazidos pela Convenção e pela LBI, e que, por sua natureza, pela qualidade desses direitos, novos direitos previstos, mereciam estudo e elaboração, né, dessas ideias, desses argumentos. E, para isso, foram convidadas pessoas que têm vivência dentro do movimento de pessoas com deficiência, dentro do Ministério Público Brasileiro, né? Porque aqui nós temos membros do Ministério Público do Trabalho, membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Então, são várias opiniões, várias visões do Ministério Público, mas também de especialistas que tratam dessas questões junto ao movimento de pessoas com deficiência. Outras informações sobre o Ministério Público do Trabalho você encontra em nossas redes sociais e também no portal do MPT. Até o próximo programa. Tchau!